Nesta aula, nós vamos aprender a criar um banco de dados bem simples no Access para que nós possamos conhecer qual que é a forma de um banco de dados externo que pode ser inserido no AutoCAD Civil 3D 2013. Além disso, nós vamos comentar sobre o tipo de arquivo que deve ser salvo para que você possa utilizá-lo. Aqui, pessoal, nós temos o Microsoft Access, que é um software bastante utilizado e bastante simples para se criar um banco de dados. Então, veja bem, no AutoCAD Civil 3D, nós estamos falando de banco de dados. Então, nada mais útil do que nós aprendermos a construir um pequeno banco de dados para utilizar como uma fonte de banco de dados externa no Civil 3D, diferente das tabelas que nós aprendemos a inserir. Então, no final das contas, nós vamos estar fazendo o quê? Uma tabela, só que no Microsoft Access. Então, nós podemos fazer aquele mesmo cadastro de universidades por aqui. Então, olha só. Aqui, no primeiro, nós vamos colocar Unifei. Depois, sem nenhuma ordem específica, vou colocar aqui Unipac, vou pressionar Enter, Facesme, vou clicar aqui embaixo, ó, EWB, e por último vou colocar aqui a FEP. Vejam que o sistema é parecido com o do Excel. Então, nós temos uma codificação de 1 até 5 aqui, e nós temos os nomes das universidades. O mais importante agora, pessoal, é nomear esse campo aqui, para que a gente possa entender qual parte da nossa tabela foi digitada. Para colocar um nome no campo, ó, vou pressionar Enter aqui no FEP, vou vir aqui em cima, clicar duas vezes e vou digitar ó, nome da universidade. E vou pressionar Enter, tá certo? Aqui agora, nós vamos colocar um segundo campo, que vai ser o quê? Se ela é particular ou federal. Então, essa aqui é federal e as demais são particulares. Então, vou digitar aqui, ó, particular. Vou copiar essa informação e vou colar aqui, ó. Tá certo? E vamos colocar o nome do campo como tipo de universidade. Aqui, nós vamos colocar uma outra informação agora. Que informação que vai ser essa? O número de alunos que nós temos. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, 5.000. Depois, nós vamos colocar 1.000 aqui. E para poupar tempo, eu vou colocar que todas as outras têm 1.000 alunos. Vejam bem, pessoal, essa é uma informação que eu estou colocando aqui sem nenhuma precisão, apenas estou chutando e não deve ser o número aproximado. Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Número de alunos, tá certo? E aí, com isso, nós terminamos o nosso banco de dados. O que nós temos que fazer agora é salvar corretamente. Para salvar, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu clicar aqui em salvar, ó, ele vai pedir primeiro o nome da tabela. Então, vou colocar aqui cadastro de universidades e vou clicar em OK. Ele salvou para a gente ó, uma tabela aqui, mas não tem significado nenhum ainda. Nós não saímos do Database 2 aqui, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir em Arquivo e vamos colocar aqui salvar banco de dados como. Se você fizer isso, ele vai falar que vai fechar os dados, você pede sim, e aí ele vai salvar, pessoal, num formato que é o banco de dados do Microsoft Access. Esse formato ainda não é aceito pelo AutoCAD Map. Então, eu vou cancelar aqui, tá vendo? Ó, vamos vir em Arquivo, Salvar e Publicar. Então, a opção que você tem que vir é essa aqui, ó. Por quê? Porque você consegue salvar esse banco de dados no formato de 2002 a 2003, que são aqueles formatos antigos do Office. Então, você dá dois cliques aqui, ó, vem aqui e acha um local. Ó. Vou colocar, por exemplo, na minha área de trabalho aqui, e vou colocar cadastro de universidades. E quando você salvar como banco de dados da Microsoft Access, você vai estar salvando em um formato do tipo MDB, que é o formato utilizado no AutoCAD Civil 3D 2013. Nesta aula,
nós aprendemos a criar um banco de dados bem simples no Axis para que a gente pudesse aprender corretamente como que é a estrutura de um banco de dados externo que pode ser inserido no AutoCAD Map 3D. Lembrando que o formato que deve ser salvo é o do Axis 2002-2003, que é o MDB.